Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do podcast Papo de Cinema e hoje com uma convidada especialíssima, Fernanda Faia, diretora de Neyru. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Rupla, de você? Tudo ótimo, prazer estar te recebendo aqui no podcast Papo de Cinema. A gente está muito feliz, esse filme que a gente já acompanha há um bom tempo. A gente viu a primeira vez, ouvi falar de Neyru no Olhar de Cinema de Curitiba em 2023, certo? Tô certo, né? Em 23. No ano passado nós estivemos no Festival de Bonito Cinesur, onde o filme também foi exibido lá. E agora, finalmente, depois de muita expectativa, chegamos. Tá aqui o Neyru chegando às telas, estreando nos cinemas brasileiros, nesse dia 14 de agosto. Eu imagino, se nós, do lado de cá, tava nessa expectativa, imagina tu realizadora, né? Eu tô assim, eu quero que chegue logo essa data, eu não aguento mais, eu tô super ansiosa, assim. Mas tô muito feliz, porque é isso, já passou, né? Passaram 2 anos de carreira de festival. O filme lançou, né? O lançamento mundial do filme, a estreia mundial foi no Olhar de Cinema em 2023, em junho. Então tá fazendo, né, acabou de fazer 2 anos. E daí foi pra Bonito, foi pra vários festivais no Brasil, no exterior e tal. E agora finalmente vai chegar nas salas comerciais, Bom, então a gente vai falar hoje no podcast Papo de Cinema sobre Neyrud, sobre quem é Neyrud, quem foi Neyrud, o que é o filme sobre a Neyrud, por que um filme sobre a Neyrud. Vamos falar da Fernanda, os passos por onde o filme passou, como está essa preparação agora para o filme chegando às telas. Então, nesse primeiro bloco, como vocês já sabem, quem nos acompanha, a gente vai pintar esse cenário, vamos desenhar esse quadro e depois do intervalo, no segundo bloco, mergulhar mesmo no filme, revelar spoiler, revirar o filme ao avesso. Então, assim, se você ainda não assistiu Neyrud, fica essa dica, é um dos documentários imperdíveis do cinema brasileiro nessa temporada de 2025. Então, assim, sente a febre agora nesse primeiro bloco, vai assistir o filme e depois volta para terminar aqui o programa. E antes da gente mergulhar esse bate-papo, a gente dá aqueles recadinhos iniciais, assim, que sempre são muito importantes, né, pessoal? Recomendo o site, o podcast aqui do Papo de Cinema, dá 5 estrelinhas no tocador onde você estiver nos assistindo ou nos ouvindo, dá 5 estrelinhas, segue as notificações ali, aciona para você não ficar sempre a par de todos os programas aqui do Papo de Cinema e não quer perder nada do que acontece tanto no podcast quanto no site ou nas nossas redes sociais e nas multiplataformas. Entra na lista de transmissão do Papo de Cinema no WhatsApp, é gratuito, é super simples, é só pedir para seguir, acionar o sininho lá que você recebe na palma da mão todas as novidades do site do Papo de Cinema. Fernanda, mergulhando nesse filme, eu sei que é uma gratidão, a gente quando percebe que tem um filme já em andamento desde o dia que a gente nasceu, né? Como tu recebeu aí com o Neyrud, né? É verdade. É verdade, a história é um pouco essa, porque Neyru, ela é uma tia, né? Ela é uma pessoa da minha família, e quando eu nasci ela já era uma adulta formada, né? E essas histórias de... Eu estava conversando com um amigo que fala isso, assim, essa coisa de você nascer e você já nasce numa constelação meio mítica das pessoas da tua família, né? Que são esses adultos, assim, parece que já são figuras formadas e tal. E daí a história é que justamente, né, com a morte dessa pessoa da minha família, eu começo a fazer um caminho de voltar ao passado, né, do presente para o passado, para reconstruir a história dela e de repente até, né, repensar quem que ela foi, o papel dela na minha família. Entender ela sob uma outra ótica, assim. Eu acho que tem duas coisas muito interessantes que o filme chama atenção. Que primeiro, essa é quase uma herança que tu recebe, né? Uma missão de vida, porque tu começa o filme dizendo: quando eu nasci, meu pai comprou uma câmera e começou a registrar tudo que estava acontecendo na nossa família. Parece assim que antes mesmo da gente já ter consciência do que está acontecendo, o âmbito familiar já estava preocupado da posteridade, né? De eternizar aqueles momentos e como aproveitar esses registros, porque principalmente teve uma época, hoje em dia então nem se fala, né? Com o digital, com o celular, todo mundo filma, todo mundo fotografa, e muito se perde, né? Porque fica tão fácil tu ter acesso a isso que não valoriza. Agora, 2, 3, 4 décadas atrás, era muito preciosos esses registros, né? Essa imagem, né? A câmera. Tem cenas maravilhosas do teu pai ensinando como fazer o zoom e como dizer assim, não, tu não precisa caminhar, só aperta o botãozinho aqui que a câmera se aproxima.
que era uma mudança de paradigma enorme isso, uma coisa assim muito genial. E tu recebe isso, tu tem um irmão, tu teve a tua mãe estava ali envolvido, tem outros parentes, a gente vê que tem todo um âmbito familiar, mas é tu que abraçou essa causa, né? Tu que pensou assim, não, todo mundo está envolvido, mas eu vou pegar para mim e eu vou fazer isso aqui um filme, né? É engraçado isso, porque tem essa coisa, né, de que havia uma câmera VHS na família, então essa câmera que ia passando de mão em mão e todo mundo queria filmar, e tem essas cenas muito engraçadas do meu pai obcecado, assim, explicar para todo mundo como é que usa o recurso, né, a nova tecnologia, assim, Uhum. e isso me fez pensar muito também quando eu estava, né, digitalizando essas fitas que estavam aí num armário. Pensar também no privilégio que foi, né, para essas famílias na década de 80, 90, poder ter acesso a uma câmera, né, de filmagem, porque era um equipamento caro na época e tal, né? Não era Claro. algo que tava que nem hoje, que qualquer celular mequetrefe a gente já sai registrando, né? Sim. Era uma coisa de bastante privilégio, assim, você ter um equipamento desse. E daí eles foram fazendo esses registros, e claro que eu não sabia quando eu nasci que eu ia virar cineasta e que esses materiais iam ser super preciosos, né? Assim, Sim. não ia ser só aquele videozinho de família, né? Que. Mas é curioso como tu uma iniciativa que é do teu pai, como tu fala, né? Ele que resolveu registrar o nascimento da primeira filha, etc e tal, e como isso acaba repercutindo por gerações, porque tem também mais no final do filme, tu tem uma hora que tu relata de uma viagem que tu e teu irmão resolvem refazer, e tu até menciona um negócio que aquilo fica com o espectador que tá tendo, porque tu diz, e o meu irmão, eu resolvi fazer a viagem que a gente ia lá para a cidade onde a Neyru morava, né? Que é uma cidade Uhum. litorânea. E daí tu diz, e viajamos no carro que ele comprou, que não sei por que era o mesmo carro que a Neyru tinha. Tu vê como aquilo, de uma forma meio que inconsciente, permanece com vocês, né? É muito, muito louco isso, assim, né? Parece que era uma iniciativa que meu pai começou lá atrás, essa de registrar, e de algum jeito como conseguiu ser transmitida através das gerações, a ponto de chegar nesse momento, né, em que eu tenho esse ímpeto de fazer esse registro e transformar isso num filme. E essa coisa do carro é muito engraçado, assim, porque. É. São coisas que você só quando você começa a fazer o filme você vai observando essas coincidências e você fala, não, então tem alguma coisa que foi transmitida inconscientemente aí, né, de uma ligação mesmo nossa com a Neyru, sabe, do meu Uhum, irmão, né, de uma claro. admiração e tal, que fica nesses traços, assim, né. Agora, uma outra coisa que eu acho muito interessante que tem nesse filme, porque toda família, principalmente grande família, tem uma pessoa que é um mistério. Tem aquela pessoa que está sempre presente e mesmo assim parece que a gente não conhece o suficiente. Eu tive uma tia assim, sabe? Aquela tia Uhum. que estava sempre presente, que era sempre solteirona, que a gente não sabe como é que foi a infância, a adolescência, se teve namorados, se teve paixões. Um dia ela morre, se vai e a gente pensa, poxa, por que que eu não perguntei isso antes? Por que que eu não me envolvi? Por que que eu não... E isso está muito presente no teu filme, dessa pessoa, dessa Neyru, né? Que é essa tia que tu fala, que todo mundo chamava de tia. Mas será que era tia mesmo? Tu fala isso, né? Era tia, mas era irmã de quem? Era filha de quem? Como justificar aquela presença e que mistério é esse de algo que é tão simples e ao mesmo tão enigmático? Uhum. É interessante, porque, assim, para mim, no caso da Neyru, a gente sendo uma família branca e a Neyru sendo a única pessoa negra da família, tinha uma pergunta mais óbvia que era assim, bom, ela não é nossa parente de sangue, né? Então, como que ela foi parar na família, né? Como que ela virou parte da família? É isso, ela é irmã. Eu cresci achando que ela era irmã adotiva da minha avó. Sabe, quando criança você vai você, né, cria umas histórias e aquilo vira meio que a verdade, assim, para você. Mas esse filme, esse processo me fez pensar nisso, assim, que a gente tem que duvidar essas figuras enigmáticas, né? Por que que elas são enigmáticas? Por que que toda família tem uma figura assim? Né? Por que que existem figuras que são mais proeminentes nas famílias e outras que ficam mais, né, obscuras? É um pouco assim, esses mistérios eu acho que a gente tem que realmente se perguntar e se questionar e ficar com a pulga atrás da orelha, assim, né? Porque é curioso, né? Que como Claro. você falou, toda família tem uma figura assim, né? Por quê? Né? O que tá por trás disso, assim, né? Eu acho que essa foi uma das motivações do filme. Uma questão que eu queria muito, enquanto eu assistia o filme, eu pensava, nossa, conversando com a Fernanda, eu preciso elucidar isso, porque era uma coisa que ficava muito, que volta e meia durante a trama e durante o desenrolar da história. Isso é uma coisa que para mim é um grande mérito que o filme tem,
porque é um filme de investigação. O espectador tá junto do teu lado, por mais que tu já tenha passado por aquilo, tu reconstrói todos esses passos da tua pesquisa, né, dos teus contatos, dessas pessoas, e o espectador vai sendo confrontado com essas descobertas que tu tá lidando ao mesmo tempo. Então é quase um romance de Agatha Christie, é um Sherlock Holmes ali que a gente tá vivendo ao teu lado. Agora, tem uma coisa que para mim desde o começo fica muito presente, é que a tua avó também era uma pessoa muito misteriosa. Tu comenta isso no filme. A minha avó aparecia nas festas de família. Mais adiante no filme tu diz, a minha avó não aceitou o papel que o meu pai ofereceu para ela de ser uma avó, né, aquelas nona de estar sempre grudado com os netos. Tá? Por que então tu não decide fazer esse filme sobre a tua avó e tu decide sobre a Neirud, que é uma outra pessoa que tá lidando? Por que a tua avó não foi o teu foco, uma vez que, bem, bom, é sangue, né? Mais proximidade e tal. Por que a Neirut chama mais atenção e tu vai atrás dela e não a tua avó, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que assim, a Neiru, né, ela foi mais próxima de mim do que a minha avó, porque a minha avó morreu quando eu tinha 7 anos. A Neiru morreu, eu já tinha 20, então eu tive uma história com a Neiru, né? A Neiru ocupou um papel assim afetivo para mim muito maior do que a minha avó. A minha avó, né, eu falo isso no filme assim, mas a gente teve a presença dela quando a gente era criança, mas eu Sim, acho que ela nem gostava muito de criança, assim, sabe? Ela não era essa avó, tipo, pegava o netinho, ai, tá bom, legal, sabe? Já passava pro lado, sim. assim, ela não era essa figura super afetuosa. E a Neiru, ela era o oposto, ela era muito afetuosa, sabe? Ela era uma pessoa que a gente frequentou muito ela, e a gente teve eu falo a gente, eu e meu irmão, né? A gente teve uma, Sim. uma ligação com ela bem, bem forte, assim, né? Que foi muito mais duradoura. E eu acho que a Neiru, ela era essa pessoa, né, que carregava esse mistério, porque assim, as duas são figuras fascinantes, mas eu acho que a Nehru carregava esse mistério de ela ter morrido e não ter deixado nenhuma documentação, né, não existe nenhuma foto, nenhuma documentação, Um apartamento vazio, diferente, né? Tu um fala do apartamento apartamento vazio. vazio. Hum. Diferente da minha avó, né? Que a minha avó, assim, meu pai fez todo um trabalho de coleção, de colecionar todas as matérias de jornal que saíram sobre a minha avó, todas né, as matérias que saíam sobre o circo, que mencionavam a minha avó. Meu pai tinha essa coleção, então tinha uma abundância de materiais que registravam, né, a memória e a importância artística, assim, da minha avó. E da Nehru não tinha nada, sabe? Então acho que como documentarista, né, assim, a motivação para fazer o filme também tem a ver com os obstáculos e com os impedimentos. Você fala, bom, atrás de uma Claro. história que já existe, que já está registrada, né, que já tem material e tal, eu poderia fazer esse filme também, mas eu acho que ele não seria tão intrigante. Eu acho que não, né, a minha motivação foi a de uma pessoa que ficou obstinada com a incapacidade de remontar a história da Nehru, né? Não com a E, facilidade. e de uma certa forma tornar real aquela pessoa, né? Porque com a morte dela parece que ela nunca existiu, né? Onde está? Quem lembra da Nehru? A partir do momento que vocês não estiverem mais aqui, o que ficou da Nehru, né? E vocês que conviveram com ela, eu digo. Então eu acho que tem Uhum. também esse trabalho de registro do filme, né? Porque daí você vai percebendo que o filme também tem uma missão que eu acho que é política, assim, no sentido de isso que você falou, de fazer, né, de reafirmar a existência dessa pessoa, né? Então, porque Uhum, como que a memória é transmitida, né? A gente tem claro. documentos e tem materiais e tem registros e tudo mais, e depois tem os relatos, né? Então a Nehru, por muito tempo, a memória dela estava nos relatos de outros familiares e tal, mas do ponto de vista de documentação, aquilo, né, se não existe esse registro, é realmente uma Sim. existência que ela vai se dissipando com o tempo, assim, né? Bom, para quem está nos ouvindo, eu só quero dar uma situada, porque eu acho que a gente já entrou direto no filme. É importante, sabe, dizer que Neiru é um filme, é um documentário bastante pessoal da Fernanda, né? O filme, aliás, começa com as cenas da Fernanda com dias, meses, Fernanda, né? Muito bebezinha, contando isso, que no nascimento dela o pai resolve comprar uma câmera para filmar esses momentos de família, assim como muitas famílias no Brasil inteiro que fizeram esse registros familiares, vídeos caseiros e tal. E tinha essa pessoa, a Neirud, que era uma pessoa que estava sempre presente, só que ninguém entendia direito, ou ao menos a Fernanda não entendia direito, né, Fernanda? Me corrija se eu estiver Uhum, errado. Quem era essa pessoa, de onde ela vinha, o que ela. E a partir do momento que, quando anos depois, né, tu disse que tu já tinha quase 20 anos, quando a Neiru morre, não tinha registro dessa pessoa. E daí tu parte numa investigação para saber quem foi a Neirud, da onde ela veio, como é que era a vida dela antes da tua família.
a vida dela durante a tua família, quando tu era muito nova para formular essas perguntas, e o que que fica para essa posteridade dessa pessoa. Eu acho, daí o filme assume essa questão sherlockiana, que nem eu falei, né, de investigação, de buscar pistas, de fazer entrevistas, de buscar relatos. E eu acho muito interessante porque tu vai brincando também com a expectativa do espectador. Porque tu diz assim, e não tinha relato nenhum. Mas daqui a pouco tu começa uma investigação, tu encontra alguém que conheceu a Nehru. E Uhum, dessa pessoa já vai agregando uma coisa diferente. Daí tu diz, mas não tinha foto da Nehru. Daqui a pouco a gente tem uma foto da Nehru e tem outra. E daqui a pouco tem um vídeo. E é tudo coisa que está sendo camadas. É uma cebola, né? Que tu vai uhum, abrindo com muita delicadeza e sensibilidade. Esse uhum. toque, a maneira como tu vai se aprofundando na história da Neruda, é também uma maneira do espectador ir conhecendo essa pessoa. Uhum, é muito legal você falar isso, porque de fato, assim, o filme ele mimetiza, né, a narrativa do filme, a estrutura mimetiza o meu processo mesmo, Uhum. enquanto eu ia fazendo esse filme, de perguntas e respostas, né, assim, de mistério, né, de Sim. perguntas e de investigações que eu fui fazendo e coisas que ao longo do caminho foram aparecendo e se revelando para mim. E daí, na hora de montar o filme, a gente quis aproximar o espectador dessa narradora, né, que no caso sou eu, Claro, dessa claro. narradora personagem que atravessou mesmo esse processo de descobrimento e de Sherlockiano, como você falou, de investigação mesmo, tem a lupa e tal, né? É. De ir caçando e ligando e tentando descobrir quem que pode me falar alguma coisa da Nehru e eu acho que deu muito certo porque daí fica, eu acho que a experiência que muitas pessoas narram do filme é essa de ir descobrindo a Nehru, né, aos poucos e ao mesmo tempo ir se apaixonando pela Nehru aos poucos também, É. né, que é um afeto que eu queria muito transmitir com o filme, assim, né, Mas de eu preciso dizer que a Fernanda descobre coisas que ela nem imaginava. A Fernanda mexe com baús familiares ali que tem pessoas que ficam incomodadas, tem pessoas que ficam assim, como assim? Tu não desistiu disso ainda? Tem umas coisas assim que vão se confrontando com outras realidades. Mas sobre isso a gente vai falar depois do intervalo aqui do Papo de Cinema e revirar Nerude de cabeça abaixo, liberando todos os spoilers do filme. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Quando ela morreu, seu apartamento estava vazio, sem nenhuma pista que me ajudasse a entender o passado de circo da minha família. Na época nossa, tinha circo por todo quanto é lugar. É que a minha família é de circo, e a tia Neiru e a vovó Nelly eram as únicas que continuavam trabalhando nisso. As fotos da minha avó foram guardadas com todo cuidado. Sua memória está preservada nas coisas do meu pai. Mas e a tia Neiru? Se ela era da família, por que ninguém guardou nada da memória dela? Aí, mulher guria. Aí, ó. Nehru entrava no ring e era glória. Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema, edição especial sobre Nehru, documentário brasileiro que está chegando às telas agora em 14 de agosto. E eu estou num bate-papo mais que especial com a realizadora do filme, Fernanda Faia. Prazer, de novo, refirmo aqui o prazer de ter aqui com a gente, Fernanda, para prazer é falar meu. de Neruda, um filme que é muito importante para ti, não só porque é o teu primeiro longa, né? Teu primeiro longa como realizadora, tua estreia como cineasta, mas também um filme muito pessoal, muito íntimo, um filme que, em certo grau, tu encontrou uma certa resistência familiar aí pro filme ficar pronto, né? Sim, sim, o filme é isso, foi o primeiro longa, então, né, já as dificuldades de se fazer o primeiro longa, dificuldades assim, né, a inexperiência, né, que depois se tornou experiência, porque o filme também foi feito ao longo de 10 anos, Nossa. então,
né? Ele me formou como cineasta, na Claro. verdade. Melhor que qualquer E faculdade, melhor que a um prática. amigo falou isso, tua formação foi esse filme. Eu falei, É, foi, melhor que qualquer 4 anos de faculdade de cinema, né? Assim. exato. As resistências né, de se fazer o filme também tem a ver com o fato de que é um filme pessoal, que investiga figuras dentro da minha família, que também já tinham histórias e, né, posições dentro da família muito cristalizadas, então é um trabalho de confrontamento, das narrativas familiares, né? Isso, claro, que sempre vai gerar desconforto e. Claro. É. Eu adoro a sutileza nas conversas com teu pai, que ele muito disfarçadamente tenta te desmotivar de seguir com o filme, mas ele vê que é importante pra ti, então ele não quer ser incisivo na posição, mas ele fica numa coisa meio, tu ainda tá nisso, mas não tem nada a mais, mas por que tu não... Ih, vai ser difícil seguir por ali, tem que falar com donos de todos os circos. É muito complicado. Teve É, eu queria saber se teve algum momento fora da câmera que tu chegou pra ele e disse, tá, pai, vamos aí, tu vai me ajudar ou não vai? Como é que é? Isso é importante. Teve esse confronto, esse enfrentamento, ou foi o tempo inteiro assim, tu meio desviando, se fazendo de desentendida com as dissimulações dele? Olha, esse jeitinho do meu pai, eu acho que ele transferiu pra mim, sabe? Porque a gente é muito sorrateiro, entendeu? Os dois, assim. E Aham. a gente se ama e tal, né? Tem uma relação super bonita com meu pai, inclusive de ele ter sido a pessoa responsável por transmitir esse carinho pela história familiar, né? Uma família circense, que ele sempre fez questão de ressaltar e de contar, né, do quanto que ele tinha orgulho dessa herança, né? Então, assim, se tem algum afeto que eu tenho por essa história, é mérito totalmente do meu pai, assim. Passa E por ao, ele, claro, claro. passa por ele, né? E é Sim. contraditório porque ao mesmo tempo, assim, eu recebi esse carinho através dele e ao mesmo tempo eu tenho que confrontar ele para conseguir superar as narrativas que ele mesmo, né, estabeleceu para poder encontrar ali as coisas que eu estava procurando no filme, né? Que são as histórias das outras pessoas que ficaram invisibilizadas ou os lados Bs das histórias que ele já me contava, né? Então Uhum. essa briga meio de assim, né, essa ambiguidade, assim, esse comportamento meio ambivalente, que ele quer me apoiar e me motivar, né, assim, e ao mesmo Sim. tempo um certo desconforto, assim. Mas não teve nenhum momento de briga, de confrontamento, de, sabe, Não. Legal, legal. Uma coisa que eu achei também interessante é a maneira, daí volta essa questão investigativa que a gente comentou já no primeiro bloco, é que a gente falou que o filme estreou no Olhar de Cinema de Curitiba, aliás, ganhou o principal prêmio, né, da mostra, que foi o melhor filme daquele ano, passou por outros festivais, falando do Festival de Bonito e tal, mas o filme também passou por muitos festivais de nicho, né, festivais LGBT, passou por alguns outros certames desse foco. E daí quando tu sabe que um filme passou por festivais desse jeito, com esse foco, a gente já antecipa a trama do filme. Então, bom, é um filme que vai ter temática LGBT. E Uhum. eu tava na metade do filme e tava me perguntando onde tá o LGBT desse filme que eu não entendi. Ou Aham. seja, é uma questão também que precisa ser revelada pra ti, né? E o teu pai fala uma hora também sobre isso, mas isso nunca foi dito, porque não precisava. Todo mundo sabia. Todo mundo dizia, ou se não sabia, intuía, ou era a explicação lógica que tinha. Se tu fizesse a pergunta, tem muito isso, né? De às vezes as coisas são dadas como certo, que tu não te pergunta aquilo. Então, quando Uhum. chega a verdade, tipo, claro, como que eu não pensei nisso antes? Era tão óbvio, só que tu nunca te questionou a esse ponto, né? Uhum. E eu acho que tem uma coisa que é assim, é isso que você falou, né? É óbvio e é meio sutil, até que alguém de fato pergunta e traz isso à tona, né, de uma forma explícita, assim. Eu acho que isso diz muito sobre também os procedimentos de apagamento e invisibilização, né, assim, existências LGBT e relações LGBT, né, tanto dentro da família quanto num aspecto, né, numa ótica social mais ampla, assim, porque ele passa por essa contradição, assim, as pessoas, né, porque a minha família não era aquele clássico de uma família de direita, né, homofóbica, que quer, Uhum. pelo contrário, né, assim, isso foi, né, a Neiru era uma pessoa super próxima e tal, mas ao mesmo tempo, esse procedimento de não nomear, de não falar até que alguém pergunte, né, essa coisa que às vezes passa um pouco
por uma ideia de respeito, né, alguma coisa desse tipo, diz muito sobre esses apagamentos, assim, sobre como, então, se ninguém pergunta, né, as histórias hegemônicas, assim, as que são as mais fortes, elas nunca vão explicitamente trazer à tona as narrativas LGBT, né? Eu achei muito curioso isso particularmente me tocou muito forte, Fê, porque o primeiro namorado que eu tive, e a gente teve uma relação muito longa, a gente ficou 10 anos juntos, ele tinha uma tia que era uma mulher lésbica. Uhum, E era uma tia, ou seja, era irmã da mãe dele, era uma mulher mais velha e tal, e ela tinha sempre uma amiga. Toda uhum, festa, todo momento de família, essa amiga estava junto, e ninguém perguntava. Ninguém uhum, perguntava. A Andréa, a querida Andréa, lembro dela, um beijo para a Andréa se ela estiver nos ouvindo. Mas eu me uhum, lembro que a Andréa sempre era assim: a Andréa vai? Claro que a Andréa vai. A Andréa tá na praia junto, a Andréa vai para casa, a Andréa vai estar no aniversário, a Andréa vai estar no almoço, a Andréa vai estar no dia dos pais, a Andréa vai estar. A Andréa sempre estava presente. Mas quem uhum. era a Andréa? Uma amiga. Uma amiga. Nunca se dava o nome daquela questão. Foi muito engraçado porque, num certo ponto, eu comecei a fazer parte dessa família, a gente ficou tantos anos juntos. Eu virei um amigo. Daqui a pouco eu era assim, o Robledo vai estar lá assim, Você era o amigo, é. quem é o Robledo? O Robledo é o amigo do Paulo, sabe? Era sempre assim, o Uhum, Robledo. E assim, como é curioso essa posição e como às vezes a gente acaba se sujeitando a esse posto também. uhum, Porque, eu quero respeitar, é a família deles, eu não sou eu, não cabe a mim, etc e tal. Mas será que não cabe mesmo? Será que não chega uma posição de tu te colocar? E daí fica uma questão que eu penso assim, eu tinha 20 e poucos anos quando isso aconteceu, na minha família. uhum, Agora a Neiru já tinha mais de 50, uhum. era uma outra realidade. Porém, isso foi nos meus 2010, 2000, a Neiru foi nos anos 70, 80. Então assim, mas Sim. tem Mas muito, posso te fazer uma pergunta pessoal agora? claro, Vou claro. trocar, inverter um pouco os papéis. Como que você, assim, como que você se sentia com isso, É, assim? em certo ponto a gente se sente um tanto invibilizado, né, invisível, né? Tu se sente assim, Uhum, poxa, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que ninguém me questiona? Por que que eu estou dividindo tanto da vida deles? E por que que eles não querem saber da minha, né? Também uhum, fica essa questão, essa troca, esse momento. Só que em algum outro momento daí tu tem tantos medos e tantos não ditos. Eu não sei se tu uhum. viste um filme maravilhoso que passou nos cinemas do ano passado chamado Não Fale o Mal. Não vi, É não um filme vi. de terror, é um filme de terror. Ah, eu Mas não é um posso com filme, filme de terror. Não mas posso o filme assistir. o Não Fale o Mal é um filme que um casal acaba se envolvendo numa situação muito perigosa, justamente porque ele não quer afetar, magoar uma pessoa. Não quero ser grosso, não quero ser indelicado. E às vezes tu tem que se posicionar, não precisa ser grosso, não precisa ser indelicado, mas tu tem que ser incisivo, tu tem que se colocar. E às vezes eu fico perguntando, ouvindo a história da Neirud, uma mulher que com 8 anos fugiu numa caçamba de ovelha e foi parar em Porto Alegre. Eu tô em Porto Alegre agora. Uhum, E ela conta assim: eu saí lá do interior de Livramento e tal. E eu pensei, eu já tive em Livramento, eu sei o fim do mundo, onde que é Livramento. E ela vem uhum. parar em Porto Alegre, o choque que foi aquilo. E uma menina de 8 anos sozinha pedir emprego e é contratada. Eu fico pensando o quão surreal era esse Brasil cordial que a gente passou, né? Essa idade né, essa coisa da cordialidade, assim, né? Que eu acho que a gente passou, mas a gente não superou completamente, Não, não. Pelo contrário, né? Ainda tá exato. aí, com vários, né? Vários desenhos diferentes, assim, mas essa ideia de cordialidade tem tudo a ver com isso que você narrou, né? A família, né? Ter essa pessoa por perto, esse amigo, e daí por uma suposta cordialidade de não querer confrontar, né? Ou de não querer ser invasivo, acaba invisibilizando, assim. E no fundo, eu imagino, eu nunca passei por isso, mas eu imagino que seja essa sensação de, assim, eu sou parte dessa família, né? E eu queria ser nomeado pelo que eu de fato sou e pela relação que eu de fato tenho com essa outra pessoa, né? Não como um amigo, não sou, né? Não é assim que a gente quer ter um pouco da função social que a gente está exercendo, né? Não essa Claro. máscara, assim. E essa coisa da Neiru ter ido, né, ter saído de Livramento, fugiu dentro de um trem de ovelhas e tal, com 8 anos. E ela foi perambulando pela cidade quando ela chegou em Porto Alegre, 8 anos, né? Assim,
8 anos de E idade. criança, e daí ela bate na porta de uma casa e para pedir emprego de babá. E isso que você falou, e daí a pessoa que abriu a porta naturalmente falou, claro, temos aqui uma vaga de babá para você que tem 8 anos de idade, sabe? Por que não? Essa- E daí eu fiquei pensando como isso também é um estatuto, assim, essa história, né? Só esse trecho da história da Nehru, como ele já é um testamento, assim, de como funciona o racismo no Brasil, assim, né? Porque eu fiquei Sim, pensando, uma criança branca, mesmo naquela época, década de 50, 60, uma criança branca de 8 anos, se te aparece na porta, nunca. nunca iam tentar achar os pais, iam chamar a polícia, iam tentar proteger aquela criança, né? Não vulnerabilizar ainda mais aquela criança. Isso só acontece porque ela é negra, né? Não, e isso vai além também, porque tem um certo momento do filme, e ainda antes da gente saber da história da Nehru, que se referem a ela como mulher gorila. E eu vou te Uhum. dizer que quando a primeira vez que dizem mulher gorila, eu já fiquei incomodado. Eu pensei, mas por que estão chamando ela de mulher gorila? Claro, depois tu vai entender todo o conceito e o apelido e o porquê e tal, do se passado circense e mulheres que luta livre, etc. Mas tu já tem uma carga, um peso de racismo nesse próprio apelido. E como ela, sem ter as ferramentas, né, necessárias para se defender disso, ela acaba aceitando e acaba abraçando e diz, é melhor aceitar do que tá sempre relutando e sofrer a vida inteira. Então, beleza, vamos em diante. E é uma estrutura muito massacrante, né? Pensar tudo que essa mulher passou, tu entende a resistência dela já no fim da vida de querer relembrar tudo isso, né? Claro, eu acho que Porque tem tu todo. tentou mais de uma vez, tu tentou tirar isso dela e tu sentiu essa dificuldade, né? Uhum. A Nehru que deve ser uma coisa muito dolorida também, por um lado, né? Ela tinha essa ambiguidade de ela ter, ao mesmo tempo, muita vontade de contar quando estavam nas reuniões de família, Natal, que juntava todo mundo e tal. A Nehru era o centro das atenções, entendeu? Ficava todo mundo assim, Nehru, e conta como é que era pra. Que massa. Porque ela tinha muito conhecimento, ela tinha muita experiência circense, então ficava todo mundo, né? Ah, conta como é que quantas estacas tem que bater para subir a lona do circo e não sei o que. E daí ela contava, ó, a estaca desse tamanho, a gente batia de tal jeito. Ela tinha um orgulho e ela tinha Eu um queria conhecimento. saber como que ela fazia para bater duas estacas ao mesmo tempo. Isso foi o mais chocante. Cara, é muito chocante. E essa é uma história que quem me contou foi uma prima do meu pai, que o meu pai mesmo não falava com ela, sei lá quantos anos. Eu cacei e fui achar no Facebook, daí entrei em contato no WhatsApp. Porque assim que foi na história desse filme, foi aí caçando as pessoas e falando, viu, eu sou filha de não sei quem, que eu tô atrás da história da Nehru, nananã. Essa prima do meu pai, ela gravou um áudio. Quando eu comecei a falar da Nehru e que estava fazendo esse filme, não sei o quê, ela gravou um áudio para me falar do assombro que era, porque ela, quando Nossa. criança, viu a Nehru batendo as estacas. E ela falou: essa imagem da Nehru, eu como criança, olhando a Nehru, que já tinha um porte, né, que para uma criança deve parecer uma coisa sobrenatural, assim, batendo as estacas do circo com uma marreta em cada mão, e ela narrou esse movimento e de como ela parecia, tinha uma coisa, um pouco de máquina e um pouco de. Eu não sei, sobre-humano mesmo, assim. Sim, E, sim. sabe, eu tentei captar no filme a forma como ela narrou esse feito da Nehru, assim, de É ter sido uma coisa impressionante. muito assombrosa, muito fantástica e que ficou grudado na memória dela até hoje, assim, né? Ela, Fer- Fernanda, né? uma outra coisa impressionante desse filme é como tu consegue passar pela vida da Nehru, como tu passa pela tua própria vida, a história da tua família, e sendo muito sucinta, muito direta. O filme inteiro, Nehru, tem 70, nem 80 minutos, né? É um filme que vai Uhum. muito direto ao ponto. A gente é conduzido, né? Como se tu pegasse. É como se tu nos acompanhasse nessa jornada, né? Porque tu tá presente no filme. A gente não vê o teu rosto e tal, tu não te coloca, mas é a tua voz e a tua jornada que a gente está acompanhando. Mas ao mesmo tempo. Tu é muito pontual no que precisa ser destacado durante toda essa caminhada. Um dos prêmios que o filme ganhou em mais de um festival durante essa jornada, durante esses anos, é o prêmio de edição. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? É o Yuri, né? O montador do filme. O Yuri Amaral. A Yuri gente Amaral, ganhou. exatamente. Aham, eu te interrompi, desculpa. Não, não.
É o Vamos falar do Yuri Yuri. Amaral agora, exato. Sim, porque a gente ganhou o prêmio tanto de edição, né, de montagem, inclusive no Olhar de Cinema, né, a gente Uhum. ganhou o melhor filme, a gente ganhou o prêmio de montagem. Em outros festivais a gente ganhou o prêmio de roteiro, que é um prêmio no contexto de documentário que eu atribuo ao trabalho do montador, Claro, né, sim. e ao trabalho do diretor junto com o montador, mas enfim, o Porque o montador roteiro de documentário se faz na sala de montagem, né? É uma coisa assim, é. ó, juntei tudo isso. Agora o que que entra e o que que sai, né? É, exatamente. Você faz, né? Você não escreve nenhum roteiro, você vai a Sim. partir do material, assim. No caso, a gente tinha muita coisa, né? Então foi um trabalho assim exaustivo e foi um trabalho de desapego, de, sabe, que eu acho que tem a ver com o resultado que a gente chegou de ser um filme de 72 minutos. Porque Ó, tu vê. inicialmente, quer dizer, porque eu acho que o processo com o Yuri foi um processo de entender sobre o que essa história não era, sabe? Uhum. Porque ela poderia ter sido muitas coisas, como você mesmo falou, e por que não tua avó? E por que não a história de circo da sua família, né? Desse circo histórico que vai passando de geração em geração, que é um circo de feras, que vira um circo-teatro, que vira um circo de luta, né? Tem um aspecto de um interesse cultural, histórico. Poderia ser um filme também que se debruça sobre essa linhagem de mulheres, porque o filme, né? O circo foi, olha o ato falho. O circo ele É, foi passado de mão em mão sempre pelas mulheres, eram as mulheres que estavam à frente. Então, assim, ele poderia ter mil caminhos, né? claro. Inclusive, a gente passou uma temporada no circo de um também amigo, primo, palhaço, filmando uma coisa mais observacional, passamos uma semana filmando isso. Então, assim, ele poderia ter ido para mil caminhos. E daí, quando a gente vai entendendo que é sobre o que esse filme não é, até chegar no coração, entender que a história é a Nehru. Ficou muito claro que daí era uma coisa de precisão, sabe? Nada que não Sim, se relaciona com a Nehru pode entrar. Não pode ter perfeito. nenhuma rebarba, sabe? Fernanda, eu fiz faculdade de comunicação muitos anos atrás, muitos anos atrás, mas eu me lembro, eu tive aula com o Giba Cis Brasil. Nós estamos falando de montagem, tu sabe, o Giba Cis Brasil é um dos maiores montadores do Brasil. E eu me lembro Uhum, que uma das coisas que o Giba comentava em sala de aula era a realidade pode ser absurda, a ficção não. Isso é quase um mantra, né? A gente sabe, porque na ficção as coisas têm que fazer sentido, tem que ter lógica, o espectador tem que acreditar que aquilo é possível. A realidade não tem esse compromisso, pode ser qualquer coisa absurda. Daí eu me lembrei muito disso enquanto assistia ao Neirud, porque uhum. o filme tem material para ser um filme de ficção maravilhoso. Tu contar as histórias dessa mulher e tu dramatizar isso, essa chegada em Porto Alegre, essa ida Super. para o circo, essa virada de chave, né, quando ela começa a trabalhar como lutadora, esse triângulo amoroso com aquela argentina manager, a empresária. Cara, é uma história de ficção genial isso. E daí termina ela na beira da praia, lá virando evangélica e tentando apagar tudo isso que ela passou. Imagina quantos plot twists, quanta história. Eu fiquei pensando, tá, mas é tão absurdo tudo isso que imagina a dificuldade de transformar isso num filme de ficção. A pergunta é: se em algum momento tu ficou tentada a trabalhar na ficção ou sempre não? Vamos no documentário, que ao menos aqui tá a comprovação e o meu trabalho vai ser mais tranquilo. Não, eu acho que até seria mais fácil se fosse um filme de ficção. Assim, claro que seria mais fácil agora que eu já desvendei todos os mistérios, né? Sim, sim, Mas seria mais fácil no sentido de que com ficção você tem muito mais controle do que você está fazendo, né? Você consegue ter controle total das cenas, de como que você vai filmar, de decupagem, né? De tudo isso. E no documentário você está jogando sempre com o imprevisível e com o imprevisto, com aquilo que é incontrolável, né? claro. Então seria mais fácil, tecnicamente, eu imagino, fazer um filme de ficção. E algumas pessoas já tinham me falado isso, assim, cara, eu quero ver esse filme, tipo, na Netflix. Sabe, isso daqui é um filmão de ficção, assim, desses bem Uma entretenidos. minissérie, vários Uma episódios. Aquele minissérie. gancho, cada final de episódio tem um gancho pro próximo. Então. Não, poderia ser super uma minissérie, ter um É. plot, né, ali meio naquela tríplice fronteira, né, onde elas vão viajar, que é Argentina, Paraguai, Olha, Brasil. aquele ataque ao circo que matam todos os homens e só sobra as mulheres e as crianças. Como assim, sabe? Tem coisas maravilhosas assim, que tu resgata. Então, e muito dramáticas, assim, É, né? Isso, é, mas que só dá pra acreditar porque de fato é real, é vida real, né? é vida real. Ia ser E meio tá força, ia chegando. parecer meio forçação na ficção, assim. É vida Uhum. real e tá chegando aos cinemas 14 de agosto, Neirud, depois de uma premiadíssima carreira por festivais no Brasil e no exterior. A gente tem esse prazer enorme de ter tido esse bate-papo aqui nesse podcast especial sobre Neirud. Fernanda, muito obrigado por
ter dividido essas histórias conosco, instigar mais o público a ir atrás do cinema brasileiro, documentários brasileiros, ir atrás de Neirud, que está chegando aos cinemas. E assim, parabéns pelo filme. Obrigada demais, adorei esse bate-papo e queria reforçar o convite para as pessoas irem aos cinemas no dia 14, que é o dia que a gente lança, depois o filme fica em cartaz. É isso, de ir ao cinema e ter a experiência de assistir o filme dentro da sala de cinema, que é um outro tipo de imersão. É que nem ir ao circo, entendeu? Não adianta assistir um filme. O circo é aquele espetáculo que você tem que estar lá presencialmente. Eu acho que o cinema também tem isso, assim. Então, se puderem ir aos cinemas, vai ser super bonito. Maravilha. Fernanda, Obrigada. muitíssimo obrigado mais uma vez. E a gente segue agora com Comentando os Comentários. Estamos de volta, então, agora com Comentando os Comentários, que é aquele momento, sabe, de aproximar de vocês, leitor, espectador, ouvinte. Bom, um dos grandes lançamentos da última semana foi o filme A Hora do Mal, que inclusive foi tema do último podcast, e o Júlio, o @Júlio, sobre a crítica em vídeo do A Hora do Mal, ele deixou o seguinte recado. Bom, mal não tem hora. Pelo horário da madrugada não tem nada a ver. Acredito que o horário da madrugada foi escolhido para que as pessoas fiquem imaginando o desfecho do filme. Bom, então ele acha que a hora do mal é muito mais assim a questão do momento do mal, aquela situação do mal pelo qual os personagens enfrentam, não tem a ver especificamente com um horário pontual lá. Apesar do filme pontuar um certo horário, mas é que eu comento na crítica que, apesar de pontuar esse horário, fica meio que faltando o significado, onde que ele quer dizer, por que esse título do filme. Já o Gustavo OAD25, também no YouTube, deixou lá. Como assim não tem horário? Tem sim, tem um horário da madrugada no qual o diabo visita as pessoas. É claramente uma referência a isso. Olha, Gustavo, eu não quero saber que horário da madrugada o diabo visita as pessoas. Eu não tô sabendo disso. No filme, especificamente, eles não falam sobre isso. Eles falam sobre um horário no qual ali tem a maldição lá que afeta as crianças do filme. Você viu o filme? Você acha que existe uma hora do mal mesmo? Deixa comentário aqui, o Júlio, o Gustavo deixaram a sua opinião. A gente está esperando de você aí que está nos ouvindo agora também. Na semana passada teve a mensagem de Jequi, um filme muito bacana, um filme infantil que teve a estreia na Mostra de Cinema de Tiradentes, finalmente chegou aos cinemas. E o Vitor Hugo, meu colega aqui do Papo de Cinema, teve um bate-papo com o Igor Amin, que é diretor do filme. Tem o vídeo lá no site e também direto no nosso canal do YouTube. E a Isabel Nunes, @IsabelNunes6327. Ela deixou como comentário lá nessa entrevista com o Igor Amin. Que imensa e profunda satisfação ver você realizando mais esse filme. Grande abraço, beijocas. Olha, o Igor tá de parabéns também, a gente também é fã da mensagem de Jequi, filme que está em cartaz dos cinemas, e esse bate-papo aí do Vitor com o Igor foi muito bacana, a gente recomenda que vocês assistam. E agora, voltando um pouco mais lá no site do Papo de Cinema, na crítica do filme 9 Dias, é uma crítica mais antiga, que já está há algum tempo lá, a Soraya de Martins Paiva deixou um comentário, ela deve ter descoberto o filme há pouco tempo, foi procurar, tem crítica lá no Papo de Cinema sobre 9 Dias, e ela escreveu: provavelmente um filme interessante pelo conceito e tema, deve ter sido porque que ela foi assistir o filme, né? Mas desisti próximo aos 50 minutos por falta de paciência com a lentidão e cenas extensas desnecessárias. Chato demais. A Soraya não teve paciência para chegar até o final de 9 Dias. Você assistiu 9 Dias? Gostou? Discorda da Soraya? Deixa seu recado, porque aqui no Comentando os Comentários tem elogios, tem crítica, tem toda essa troca que a gente quer muito saber de você também. A gente termina o podcast Neirud do Papo de Cinema por aqui. Semana que vem a gente volta com outro podcast Papo de Cinema. Beijo pra todo mundo. Tchau!